teve um encontro histórico na China, porque foram anunciados vários acordos entre o Brasil e a China, né? E inclusive valores altos, né? De 27 bilhões de dólares de investimento aqui da China no Brasil. Mas justamente nesse dia, o Donald Trump negocia uma rendição, vamos dizer assim, e conseguiu convencer os chineses a aceitar uma trégua de 90 dias, reduzindo a taxação dele para 30% e dos chineses para 10%. Você acha que isso aí vai dar certo? Você acha que o Brasil é prejudicado ou não por essa decisão? Você acha que o Brasil ainda está em condições de aproveitar essa crise mundial? Na realidade, assim, desde o início já se previa, né, que os Estados Unidos, na realidade, o movimento que ele está fazendo era jogar todos os países no colo da China, né? E, na realidade, acho que essa ação atabalhoada do Donald Trump acabou acelerando as negociações que a China tinha com outros países, e outros países que teriam, digamos assim, um certo receio para não ficar melindrado com os Estados Unidos, acabou sendo incentivado a procurar realmente estreitar relações comerciais com a China, né? Historicamente, era até quase impossível, eu como descendente de japonês, né, imaginar que o Japão fosse em algum momento sentar, né? Até porque o Japão, depois do pós-guerra, virou praticamente uma colônia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Donald Trump conseguiu essa proeza, né, de fazer com que o Japão se aproximasse da China, até para se proteger aí de uma eventual derrocada da sua economia, que começou lá com o Acordo de Plaza em 85, né? E desde então o Japão tenta sair de uma estagnação econômica. E o Brasil, diplomaticamente, sempre teve esse papel, digamos, de não querer desagradar ninguém, ficar em cima do muro, também foi em algum momento aí instado a se aproximar mais de forma mais contundente com a China. Então, acho que o Brasil tem tudo para aproveitar esse cenário, mesmo com esse recuo do Donald Trump, que também a gente não pode também acreditar que realmente vai acontecer, né? Até ver acontecer, o Donald Trump se mostrou uma figura que a gente não sabe se amanhã ou depois, daqui a uma semana, ele começa a tomar outras ações e desequilibrar novamente essa incerteza que todos os países têm. Mas o que é certo é que todos os países aceleraram, inclusive a União Europeia, né, aceleraram negociações, aí, estreitamentos comerciais com a China. Meu grande receio é o Brasil vai se aproveitar, com certeza, já está se aproveitando. Essa viagem do Lula se mostra, né, essa divulgação que ele fez hoje de todos esses acordos, esses 27 bilhões, de todas as áreas que ele estreitou o relacionamento, o Brasil vai estreitar o relacionamento com a China, isso é inegável que vai acontecer. O que a gente precisa ficar de olho é até que ponto isso vai ser bom para a sociedade brasileira como um todo e não somente para aquela elite dominante, né, aquela classe econômica dominante que tem no Brasil, de se aproveitar dessa situação. Eu acho que o Brasil tem uma equipe competente, né, lá com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a própria Nova Indústria Brasil, né, o nosso projeto industrial aí. Eu acredito que tenham pessoas competentes ali para tentar tirar proveito, não só de abrir os nossos mercados, de estreitar as relações, mas de tentar fazer com que o Brasil tenha um plano de desenvolvimento realmente industrial e a gente possa aproveitar essa situação que os Estados Unidos criou no mundo e nesse reequilíbrio geoeconômico, geocomercial mundial, a gente consiga fazer com que a nossa economia se desenvolva, mas se desenvolva sendo uma economia que consiga distribuir melhor a riqueza em toda a sociedade, né? A gente não pode ficar em cima do muro o resto da vida, né? Eu acho que o Brasil não tem que tomar partido dos Estados Unidos ou China. O Brasil é Brasil, a gente tem que fazer o que é interessante para o desenvolvimento do nosso país, né? Se o que for interessante para o desenvolvimento do Brasil é estreitar mais as relações com a China, eu acho que é esse o caminho que o Brasil tem que seguir. Mas eu acho que o Brasil ainda tem, digamos, essa colonização na nossa diplomacia, né, de tentar ficar sempre em cima do muro e sempre com essa preocupação de não melindrar, até porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial nosso, apesar de uma economia em declínio ainda, eles representam no consumo mundial ainda um quarto do consumo mundial, né, 25% de todo o mercado consumidor ainda é os Estados Unidos, como desenvolveram o seu capitalismo ali baseado em consumismo, né, os Estados Unidos ainda é um mercado consumidor relevante, mas o Brasil ele precisa eu costumo brincar, quando um país tem um plano, né, tem um plano de desenvolvimento, os outros países que briguem, né, por nos ter como parceiro, aqueles países que vão nos ajudar nesse nosso plano. Foi o que a China fez no passado, foi o que o Japão fez no passado, foi o que a Alemanha, a Coreia do Sul, todos os países que desenvolveram e se tornaram uma potência industrial, eles tinham um plano bem definido e, obviamente, com esse plano na mesa, aquele país que melhor se adequar aos nossos interesses, né, aos interesses brasileiros, é aquele que acho que deve ser, não que o outro deva ser descartado, mas a gente tem que fazer negócios, mais negócios, melhores negócios com o país que vai colaborar. E nesse novo cenário geopolítico que se desenha, né, principalmente depois da ascensão do Donald Trump, se mostra que a China é o parceiro mais adequado para ajudar o Brasil a se desenvolver. Agora, o que nos cabe como nação é ter as contrapartidas corretas, como me parece foi anunciado, a gente ainda não sabe dos detalhes, né, mas que não só vai ter essa parceria, mas vai ter também transferências de tecnologia. Uma preocupação que a gente tem que ter
até que ponto, né, a nossa economia se desenvolvendo com essa parceria, a gente vai desenvolver para ser uma economia mais justa, né? Porque continuar concentrando a riqueza do país na mão do agronegócio ou de pequenas parcelas da população que são a classe dominante no país, eu acho que não seria algo a se comemorar lá na frente, mesmo o Brasil tendo se dado bem nessa nova relação.